Olha, fala sobre violência agora. Com uma taxa de quase 80 mortes violentas intencionais a cada 100 mil habitantes, Maranguape, no Ceará, lidera o ranking das cidades mais violentas do Brasil em 2024, segundo dados do Anuário de Segurança divulgados hoje pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A vice-liderança do ranking ficou com Jequié, na Bahia, que teve uma taxa de 77,6. Em seguida vem Juazeiro e Camaçari, também na Bahia, e Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Segundo o levantamento, 16 das 20 cidades mais violentas do país são no Nordeste, ficam no Nordeste. E a Bahia concentra 5 das 10 cidades mais violentas. A polícia da Bahia também é a que mais mata no Brasil. Enquanto isso, na cidade de São Paulo, a cada 10 assassinatos registrados, foram cometidos por policiais militares 4. Isso por policiais militares e civis em 2024. Assunto para Samira Bueno, que é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Está aqui conosco. Samira, bem-vinda. Boa noite. Bom, números tristes, né? A gente vê aí números altos da violência na região Nordeste, uma violência policial também ainda com números alarmantes, né? Boa noite. Boa noite, Diego, Coach, Letícia. Sim, a gente tem um quadro triste. Eu acho que se por um lado a gente tem a boa notícia da redução da violência letal média no Brasil, um pouco acima dos 5%, e é algo que precisa ser comemorado, na prática a gente está falando ainda de grandes bolsões de violência, em que as taxas ficam muito elevadas e esse ano especificamente, muitas cidades do Nordeste, na verdade as 10 mais violentas, são todas no Nordeste, mas com uma diferença que eu acho que é importante ressaltar, Diego, e que está um pouco já ressaltado na sua fala. Quando a gente olha para a Bahia, por exemplo, que tem 5 das 10 cidades mais violentas, a gente percebe que são conflitos que envolvem disputas de organizações criminosas ou associadas ao Comando Vermelho ou associadas ao PCC, enfim, e que atuam no mercado local e estão disputando o controle do tráfico de drogas, conflitos sangrentos que produzem muita violência. Mas no caso da Bahia, 1 em cada 4 mortes são provocadas pelo próprio Estado, né? Então, quando a gente está falando da Bahia, a polícia é parte do problema. E quando a gente olha para Pernambuco e para o Ceará, que também tem ali cidades entre as mais violentas, você também tem essas disputas de organizações criminosas, mas a polícia é parte da solução. Então, você não tem uma letalidade provocada por intervenções policiais, ainda que os contextos de violência e de criminalidade sejam muito similares. Coach. Um dado que me chamou muita atenção nesses dados aí é que São Paulo, em cada 10 assassinatos, 4 são praticados por policiais. Então não dá mais para, toda vez que acontece o caso, que é quase diário, né, dizer que é um caso isolado, que a polícia preza muito pela sua honestidade, fazer tudo direito e tal. Foi um caso isolado de alguém. Então, isso cada vez mais caracteriza, por esses números, uma política de governo, não é isso? Certamente, coach. Acho que ela foi muito anunciada e alardeada, né, pelo Tarcísio, atual governador, quando ele era candidato a governador. Me parece que a escolha do secretário de Segurança Pública também é reveladora dessa escolha política, de qual seria, né, a política de uso da força ou a política de segurança, em que métodos ela seria baseada. Basta ver, né, o histórico do atual secretário como deputado, como policial, né? Isso sempre foi um programa de governo dele quando se lançou a candidato. Enfim, produz esse resultado em que 4 em cada 10 mortes, como você disse, na cidade de São Paulo são provocadas pela própria polícia, e no estado como um todo, o crescimento da letalidade provocada por intervenções da polícia foi de 60%. Então, superando qualquer outro estado, e, e a gente continua ouvindo declarações, né? Hoje, de novo, o porta-voz da Polícia Militar dando entrevista, a história de uma pessoa em situação de rua, rendido, que foi fuzilado por policiais militares. Na semana passada, o policial civil, que estava a trabalho, né, mas era um preto numa favela trabalhando, e o policial civil foi morto por policiais da rota. E, enfim, tantos casos isolados que vêm sendo tratados enquanto tal, mas que mostram que, na verdade, é uma escolha política, né, a nova política de segurança de São Paulo, com uma polícia que está absolutamente descontrolada. Letícia, tem pergunta? Samira, boa tarde.
Bom, a gente tem esse problema de assassinato pela polícia de São Paulo, a gente tem o problema da insegurança, da violência nas cidades do Nordeste. Essa semana eu li a história mais horrorosa que eu já vi nos últimos tempos, que foi da moça indígena que ficou presa e foi estuprada por 9 meses por policiais dentro de uma delegacia no Amazonas. A gente tem um problema estrutural da polícia no Brasil, que é violenta, que ela tem um treinamento que é para matar, não é para proteger o cidadão. Isso não é de um governo federal específico, isso vem desde sempre e vem para todos os partidos, até porque eu sempre penso muito na Bahia, que sempre foi governada pelo PT e que tem um problema de segurança, um problema de violência gravíssimo, inclusive que tem PCCs e Comando Vermelho agora dominando todas as praias, inclusive que eram as praias turísticas e que deveriam ser mais calmas, em tese, porque não é grandes centros. Enfim, a gente tem um problema que ele é disseminado, atinge a história recente inteira do Brasil, em todos os estados, todos os partidos políticos. E não existe nenhum interesse político no Brasil de mudar isso, porque a gente vê que esse Congresso, como o Congresso anterior, e o próximo, ninguém vai fazer nada para melhorar, para mudar alguma lei, e também não vai ter um presidente da República que vai decidir baixar um monte de decreto para mudar isso, porque não vai. Enfim, eu não vejo nenhum futuro para tentar arrumar esse campo. E eu queria saber da senhora o que pode ser feito aqui no país, já que não existe nenhum interesse político, como a gente tem visto ao longo do tempo. Que solução que a gente tem para o Brasil nessa área de segurança pública? Acho que você traz a pergunta de 1 milhão, né, Letícia? Que eu acho que é o que todos estamos debatendo e para a qual a gente não tem respostas. Eu concordo em grande medida com você que a gente tem um problema de formação, de treinamento das nossas forças policiais. Uma coisa que a gente sempre tenta destacar no anuário, né, é que a gente tem, de fato, polícias com padrão de uso da força muito violento, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Amapá, Goiás, Sergipe, que se destacam aí. Mas a gente também tem polícias em que isso não faz parte do repertório e a gente precisa entender por que isso acontece num lugar e não acontece no outro. Que medidas são implementadas para evitar que isso seja o core ali, o padrão cotidiano de atuação. Agora, pensando num projeto de política nacional que fosse capaz de transformar esse cenário, você tem toda a razão em dizer que o governo federal, historicamente, não enfrentou esse problema. Eu acho que o nosso modelo federativo a gente nunca, a verdade é que a gente tem uma lição de casa por fazer. A gente não enfrentou esse tema nos anos 80 na Constituinte. Então, no nosso modelo de federalismo, a gente tem as polícias com muita autonomia nos estados para proverem política de segurança. Ficou historicamente essa coisa de como se fosse um problema exclusivamente de polícia, e o governo federal pouco assumiu protagonismo. Atualmente, a gente tem uma proposta que é a PEC da segurança, que o atual ministro Lewandowski entregou no Congresso e que tenta constitucionalizar o Sistema Único de Segurança Pública como uma forma de você dar mais protagonismo, né? Enfim, colocar na mão do Ministério da Justiça algum tipo de coordenação da política, mas a gente tem, por um lado, um enorme desafio que é a resistência da oposição no Congresso. Então, eu não diria que haja nenhum tipo de expectativa de que isso vá passar agora, ano que vem, ano eleitoral. Então, a gente vai continuar, né, nesse enxugando gelo, porque a proposta não deve avançar. Mas também a gente precisa reconhecer que, por mais que a PEC ela seja importante do ponto de vista de um trabalho de coordenação, ela está muito longe de solucionar esses problemas. Agora, a gente só vai resolver isso quando o enfrentamento ao crime e à violência for parte de um pacto nacional. E isso, de fato, é algo que, em algum momento, direita e esquerda vão ter que debater nesse país. Enquanto não tiver um acordo sobre como enfrentar esse problema, a gente não vai conseguir reverter esse quadro, até porque, e você também trouxe isso na sua pergunta, o nível de expansão desses grupos criminosos organizados hoje já com tal capilaridade que vai ser muito difícil reverter esse quadro. Envolve, né, um comércio transnacional de ilícitos e envolve, inclusive, uma participação enorme na economia formal em negócios que já são explorados pelo crime organizado, como o setor de combustível, construção civil e afins. Samira, você citou aí bons exemplos. A gente mencionou aqui na abertura exemplos ruins, né? Porque são as cidades da região Nordeste, sobretudo ali no Ceará, na Bahia, a cidade de São Paulo com número alto também de assassinatos de policiais.
cometidos por policiais, né? E quais são os exemplos positivos onde a gente pode mirar e talvez se inspirar, né? Olha, eu acho que a gente tem alguns exemplos. Bom, a gente tem aqui as menores taxas de violência, né? Enfim, São Paulo, apesar desse quadro, desse crescimento, permanece como um dos estados com as menores taxas de violência letal, e a gente precisa reconhecer isso porque são 25 anos, né, de construção de uma política que foi reduzindo os homicídios. Eu diria que hoje o que é determinante para essa violência em São Paulo são as mortes provocadas pelas forças policiais. A gente tem o Distrito Federal também com taxas muito baixas, e eu acho que a gente tem um exemplo recente para falar de homicídios, que é a experiência do Rio Grande do Sul, que é uma política de dissuasão focada, então, é uma política de segurança que tem como meta reduzir homicídios a partir de, enfim, das evidências, olhando para os dados e intervindo nos territórios especificamente em que há mais mortes. Essa política do Rio Grande do Sul vem surtindo efeitos, tem derrubado as taxas de violência letal naquele estado, e é uma forma de você reduzir a violência de forma inteligente e não colocando a polícia para apertar o gatilho, né, Diego? Bom, tá certo. Coach, diga lá. Samira, eu notei também uma migração da criminalidade pelo Brasil afora, né? 20 cidades mais violentas são do Norte e Nordeste, não é isso? Exato. Agora, o que provoca isso lá não é só a situação socioeconômica, né, de regiões mais carentes do país e tal, mas é a migração do crime organizado, né? Porque a maioria dessas mortes são atribuídas à luta de facções, né? O Comando Vermelho do Rio subiu para a Bahia, foi para o norte, o PCC de São Paulo se espalhou pelo país inteiro, né? E as cidades, inclusive cidades que eu sempre achei bucólicas, né? Maranguape, né? A cidade do Chico Anísio, Sobral. Sobral, um exemplo para a educação Como é que brasileira. você pode imaginar que essas cidades, de repente, ficaram assim tão violentas? Que não é, isso não era, não existia isso antes. Antes o que dava mortes no Norte e Nordeste era briga familiar, né? Rixa política, mas não, agora é o crime organizado mesmo, né? Em Maranguape, eu vi uma matéria que eles dividiram uma avenida ao meio. Metade é para a facção lá do Ceará e metade é para o Comando Vermelho. Como é que GDR. pode como é que você explica isso aí? Se é que tem explicação. Coach, pior é que tem, e é por isso que, inclusive, eu sempre faço questão de dizer que essas cidades hoje mais afetadas pela violência letal vivem conflitos de grupos criminosos, alguns, às vezes, grupos locais, bondes e afins, mas que normalmente atuam em parceria ou com o Comando Vermelho ou com o PCC. Porque, de algum modo, o que a gente está vendo acontecer no país hoje é resultado do fracasso das políticas de segurança no Sudeste, né? Porque a gente está falando do PCC, que foi criado em São Paulo, e o Comando Vermelho, criado no Rio de Janeiro. Então, eu acho que foi a nossa incapacidade de fazer frente à expansão desses grupos criminosos que acabou resultando nessa interiorização da violência. E aí, eles têm, quando a gente olha para essas cidades e percebe onde é que elas se localizam no território, normalmente são locais muito estratégicos para o escoamento de drogas, seja porque é muito próxima a alguma rodovia. Então, se você for olhar as cidades do Ceará, é a BR-222 que vai cortando, que sai ali de Fortaleza, e você vai acompanhando o trajeto. Então, o quanto isso é importante do ponto de vista do transporte de ilícitos. E tem também uma enorme influência, especialmente no norte do país, de novas rotas que foram sendo forjadas. Então, você tem, por exemplo, a partir do conflito do racha entre PCC e Comando Vermelho lá em 2016, a Rota dos Solimões passa a ser muito utilizada especialmente para o Comando Vermelho. E aí isso se reflete nessas cidades maiores que se tornam muito estratégicas para as disputas de grupos criminosos, mas tem uma violência que está um tanto quanto invisível ainda, coach, mas é um ano de COP30 e a gente vai precisar enfrentar isso em algum momento, que é o impacto que isso tem tido nos povos tradicionais. Então, a gente tem atuado há alguns anos já com a Amazônia. Eu tenho ido bastante para lá, e no início desse ano, por exemplo, eu vi uma operação, estava em Tabatinga, então tríplice fronteira, né, com Peru e Colômbia, e era assim, a maior apreensão da história
da polícia naquela região eram 5 toneladas de pasta base que estavam numa terra indígena, né? E esse tem sido o padrão, porque se você tem que fazer o transporte dessa droga pela área de floresta, onde é que esses traficantes eles vão ficar? Eles vão ficar no meio da floresta ou eles vão ficar nas aldeias em que você tem a mulher que ele vai abusar sexualmente, que vai cozinhar para ele, a rede que ele vai dormir, e o indígena que tem o barco e que vai ser obrigado a transportar a droga para o traficante. Então, eu diria que o que a gente vive hoje na expansão do crime organizado é um problema imenso, porque a gente tende a olhar de forma mais imediata para esse conflito urbano, mas na prática a gente está falando de uma questão, inclusive, de soberania nacional, porque o nível de capilaridade que o crime assumiu coloca em risco muita coisa, vai muito além dessas dinâmicas da cidade grande. Samira, uma pergunta. Vocês usam, para fazer os levantamentos, então vocês usam os dados oficiais que a gente tem. Qual que é a estimativa de vocês em relação a dados que estejam eventualmente subestimados? Por exemplo, estupro subestimado, sequestro, assassinato. Porque me chama também a atenção quando eu penso sobre esses dados, porque São Paulo a gente tem uma base de dados que vai ser provavelmente mais coerente com a realidade do que talvez estados do norte do país, onde você tem menos controle, onde é capaz de acontecer, inclusive, uma situação como a qual eu citei, de uma mulher ficar presa dentro de uma delegacia com um monte de homem estuprando ela durante quase um ano. Então, eu acho que a gente não tem dados do país para a gente poder entender como que é esse quadro em algumas regiões. Vocês conseguem ter uma estimativa, mais ou menos, sei lá, uma ideia sobre isso? Acho que é uma ótima pergunta, Letícia. A gente coleta esses dados por meio da Lei de Acesso à Informação junto às polícias civis, secretarias de segurança do país inteiro. De fato, tem um enorme desafio de cobertura da informação, né? Então, quanto maiores os estados, e especialmente na Amazônia, quando você tem, né, cidades que são muito distantes, que não tem delegacia, é possível que crimes fiquem fora da estatística, mas também é possível que parte das vítimas optem por não denunciar. Então, eu diria que tem 2 respostas para a sua pergunta. Quando a gente está falando dos homicídios, da violência letal, uma das coisas, inclusive, que a gente chama atenção na publicação é o crescimento dos desaparecimentos no Brasil. Porque a gente teve 5,4% de redução das mortes violentas, mas os desaparecimentos crescem quase 5%. E se a gente passou esse tempo todo falando sobre como as facções têm impulsionado, né, o crescimento da violência letal, o fato é que uma prática que há muito é conhecida, tanto por esquadrões da morte formado por policiais, quanto por esses grupos criminosos, são os tribunais do crime, né, a prática do micro-ondas, que é você executa alguém e queima o corpo. Então, é difícil a gente mensurar quanto, né, o que de fato representa uma redução da violência letal e quantas pessoas que estão desaparecidas que, na verdade, foram vítimas, né, de execuções e cujos corpos, na verdade, nunca foram encontrados, porque estão aí por aí em cemitérios clandestinos. Então, isso é sim uma preocupação, mas a gente também tem uma subnotificação que normalmente está associada ao próprio tipo de crime. E eu diria que a violência sexual, que inclusive você traz na sua pergunta, é aquele que a gente tem a maior taxa, né? Então, a gente não tem pesquisas recentes de vitimização no Brasil, mas a última produzida pelo IPEA fala que, em média, cerca de 7,5% das vítimas de estupro denunciam numa delegacia de polícia. Então, esses quase 90 mil casos, né, vítimas de estupro no ano passado, seriam algo como 10% do problema. E aí junta-se, né, soma-se a esse fato, né, fato de, enfim, muitas das vítimas têm medo, vergonha, sabem que muitas vezes serão revitimizadas nas delegacias. Tem, acho que, um elemento que é fundamental, na verdade 2. O autor normalmente é conhecido da vítima. Então, denunciar significa, né, falar para a polícia que alguém próximo a você te estuprou. 2, a gente está falando de uma violência que atinge majoritariamente crianças, né? Então, quase 1/3 das vítimas tem no máximo 9 anos. 60% tem no máximo 13 anos. É importante a gente falar desses números. A gente está falando de crianças que são estupradas dentro de casa por pais, padrastos, avós, tios, e que muitas vezes não são capazes de reconhecer a violência que estão sofrendo. Então, quando isso vem à tona, é porque, eventualmente, essa menina com 12 anos aparece grávida, porque, enfim, quando ela começa a entender, muitas vezes na escola, que aquele comportamento do avô, do tio, do primo,
não é algo natural. Aquele segredo que ela tem que guardar, porque ele fala sempre que é um segredo, o agressor, na verdade é uma violência. Né? Então, o fato é que a gente está falando de violências que acontecem de forma muito recorrente, porque elas não acontecem uma vez e, né, nós, mulheres adultas, se a gente sofrer uma violência sexual, a gente pode escolher denunciar ou não, mas é uma escolha. A gente pode tomar essa decisão. Quando a gente está falando de uma criança de 4, 5 anos, de 8 anos, não é uma escolha dela denunciar ou não. Né? Então, essa tende a ser uma violência recorrente e que demora muito para vir a público. Tanto que a gente trouxe um dado inédito, foi a primeira vez que a gente coletou, foi esse ano, que é o número de positivos em perícias sexológicas. E aí a gente mostrou que 9 em cada 10 perícias sexológicas dão negativo no Brasil. Mas dão negativo porque a gente está falando de crianças que são vítimas de atos libidinosos, que você nunca fica sabendo nas primeiras 72 horas após o crime, então é muito difícil, inclusive, a gente punir esse agressor. E não tem nem Dureza. estrutura, né? Nem equipamento, falta coisa para testar, falta gente sabendo o que deve ser feito, enfim.